A nossa meditação de hoje fala sobre ouça a voz de Deus. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Jeremias 7, 23. O que é que nós podemos fazer para sermos capazes de ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração? Será que existe alguma coisa? Primeiro, nós devemos ouvir. Cristo envia sempre mensagens aos que estão atentos à sua voz. Afaste-se das vozes humanas. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante Ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Estudo e oração por meio do estudo das Escrituras, por meio de fervorosa oração, podem ouvir suas mensagens para eles. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquele que não faz senão orar, ou em breve deixará de o fazer, ou suas orações se tornarão formais e rotineiras. A Bíblia, a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus falando-nos tão certo quanto se a pudéssemos ouvir literalmente. A palavra do Deus vivente não é apenas escrita, ela também é falada. O mesmo se dá quanto a todas as promessas da palavra de Deus. Por meio delas, Ele nos está falando a nós individualmente, falando tão diretamente como se lhe pudéssemos ouvir a voz. Nunca tente pesquisar as Escrituras, a menos que esteja pronto para ouvir. A palavra de Deus, como se sua voz estivesse falando diretamente a você a partir dos oráculos vivos. A voz do dever, a voz de Deus. Nada dará mais clara visão de si mesmo do que a oração secreta. Deveres simples e evidentes que não podem ser negligenciados se abrirão diante de você. Não há auxílio para o homem, mulher ou criança que não quer ouvir e obedecer à voz do dever, porque a voz do dever é a voz de Deus. Consciência, a voz de Deus. A consciência é a voz de Deus. Precisamos resistir à inclinação e vencê-la e obedecer à voz da consciência sem discutir nem transigir para que suas inspirações não cessem e sejamos dominados pela inclinação e o impulso. O Espírito Santo. Outro modo pelo qual se ouve a voz do Senhor é mediante os apelos de seu Santo Espírito, produzindo no coração impressões. Então, para nós sermos capazes de ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração, primeiro nós devemos ouvir, afastar-nos das vozes humanas, estudo e oração. A Bíblia é a voz de Deus, a voz do dever é a voz de Deus, a consciência é a voz de Deus e o Espírito Santo é a voz de Deus. Por fim, todo crente sincero e verdadeiro na Santa Trindade ouvirá a voz do Espírito Santo. Essa voz se tornará cada vez mais forte e clara ao obedecermos à verdade revelada e a seguirmos de todo o coração e mente. Quando, mediante a ajuda de Deus, submetermos todo o nosso ser ao controle do Espírito Santo, ouviremos a sua voz. Não há atalhos, o caminho não é fácil. Aqueles que ocasionalmente buscam a Deus não serão guiados por essa voz mansa e suave. Precisa haver uma continuidade e regularidade. Amorosa Trindade, por favor, ajuda-nos a desenvolver um relacionamento verdadeiro, vivo, vibrante e contínuo, mediante a oração fervorosa e sincera da fé.
Muito obrigado por tua promessa. Cremos nela incondicionalmente. Sabemos que ouviremos atrás de nós tua voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Obrigado, Senhor, por tua voz que nos guia.